final do verso 7, o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Gente, essa passagem, ela nos mostra a realidade das pessoas que não conhecem a Deus e que não querem crer no Evangelho de Jesus Cristo. Deus tinha feito todos esses sinais, maravilhas, mandado essas pragas, determinado dia, ele fez separação entre os egípcios e os israelitas. Os magos de Faraó não conseguiram imitar, era evidente. Deus se revelou a Faraó de uma maneira que poucas vezes ele se revelou a algum ser humano, de acordo com o relato bíblico. Faraó viu os milagres que estavam sendo feitos, como o povo da Palestina, da Judeia, viu os milagres que Jesus realizou diante deles. Ainda assim, o coração de Faraó se endureceu, o que mostra que sinais, prodígios, evidências, revelações são incapazes por si mesmo de produzir a conversão do coração. Uma pessoa pode ver todas essas coisas e ainda endurecer o coração. E a gente pergunta por quê? Arrogância, orgulho, não quer dar o braço a torcer, sabe que se reconhecer vai ter que mudar de conduta, vai ter que mudar de vida, vai ter que confessar, vai ter que restituir, vai ter que mudar a vida completamente, então prefere continuar na dureza do coração dizendo assim, eu pago para ver. Ou então trincar os dentes e dizer, eu vou para o inferno, mas eu não me rendo a esse Deus. Essa é a natureza humana. Essa é a condição do ser humano. Se Deus não tocar no coração, se Deus não mudar o coração, se Deus não abrir os olhos, se Deus não atrair e mudar, nós permanecemos na dureza do nosso coração, mesmo que a vontade de Deus, as evidências da sua existência e do seu querer sejam colocados em plena luz diante de nós, como aconteceu aqui. Apesar de tudo isso, diz o final do verso 7, mas, o mais pressupõe, de que alguma coisa deveria ter acontecido, que era a conversão de Faraó. Mas não. O coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo sair, como Deus havia dito a ele que ele deveria fazer. Então, Deus endurece o coração de Faraó. Note que no verso 7 diz que o coração de Faraó se endureceu. E aqui no verso 12 diz que Deus endureceu o coração de Faraó. O resultado é que Faraó não conseguiu deixar o povo ir. E ele não queria deixar o povo ir. Estava evidente que era o povo de Deus, que era Deus que estava fazendo tudo isso, que a coisa certa era libertar o povo. Toda a população estava sofrendo, ele mesmo estava coberto de úlcera, era evidente que era Deus, mas ele não conseguia se converter. Ele não conseguia querer, ele não podia obedecer a Deus, não queria, não podia, não ia em frente com arrependimento e mudança de vida. Por quê? Porque Deus endureceu o coração dele. E Deus é injusto? Não, porque Faraó tinha endurecido o coração antes. Deus endurece quem se endurece. Deus trata o pecador de acordo com o seu pecado. Deus é justo. Deus não endurece um inocente, até porque não existem. Deus pode endurecer quem Ele quiser, porque toda a raça humana é pecadora diante dEle, e Ele usa de misericórdia com quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Pastor, isso é muito pesado. Discuta com o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 9, é o argumento dele. Deus tem misericórdia de quem quer e Deus endurece a quem quer. Amei a Jacó, aborreci Esaú. Está escrito lá. Não fui eu que escrevi, não. Eu sou só o porta-voz, assim diz o Senhor. Deus endureceu o coração e Faraó não deixou o povo ir, mesmo diante de tantas evidências cristalinas. É a relação entre endurecimento e livre-arbítrio. Vocês perceberam que no espaço de um mesmo capítulo, que é o capítulo 9, você tem o mesmo autor bíblico dizendo que é Deus que endurece o coração e mais adiante dizendo que é o ser humano que endurece o seu próprio coração. Isso aqui é uma boa demonstração do entendimento que nós temos como reformados desse dilema
da soberania de Deus e da responsabilidade humana. As duas verdades são ensinadas igualmente na Bíblia. A mesma Bíblia que diz que Faraó endureceu o coração é a mesma Bíblia que diz que Deus endureceu o coração dele. São duas verdades. Deus é soberano, Senhor, de tudo que acontece, inclusive das ações livres dos homens, mas de uma maneira em que o homem continua responsável pelas coisas, decisões que ele faz. Como explicar isso? Não tem explicação. Nós não sabemos. O que nós não podemos é eliminar um dos lados da equação para poder resolvê-la. Tem alguns que resolvem suprimir a liberdade humana e aí tornam Deus um déspota. Nós somos marionetes que não têm participação nenhuma, somos peões fracassados no tabuleiro da providência divina e da história humana. Não participamos de nada. E aí você vai, essa posição é chamada de ultra ou hipercalvinismo. Ou você vai para o outro lado, você anula a soberania de Deus e diz que o homem é livre e que tudo que acontece é ele que toma as decisões, e você transforma o Deus glorioso, soberano, eterno da Bíblia num Deus que depende das decisões humanas para fazer o que ele quer. E aí você vai cair ou na teologia, ou no pelagianismo, ou numa forma de arminianismo. Nem todos os arminianos pensam assim, mas tem algumas formas assim. Ou você vai cair na chamada teologia aberta, que vai dizer que Deus não conhece nem o futuro, porque o futuro está aberto, é o homem que constrói o futuro. Se Deus sabe o que é que vai acontecer, então o homem não é livre. Se Deus sabe o que é que você vai fazer daqui a 5 minutos, significa que você não é livre. Não é verdade? Então, solução: Deus não conhece o futuro. Deus fica esperando as suas decisões. Então, várias heresias surgem quando você tenta anular um dos dois lados da equação. A solução é essa: manter as duas coisas juntas. Deus endurece quem Ele quer, e o pecador é responsável pelo endurecimento do seu próprio coração. Pastor, como é que pode ser isso? Não sei. Moisés também não sabia. Também não, se sabia, não explicou. Simplesmente apresentou essas duas verdades lado a lado no mesmo capítulo, no mesmo sopro de voz, no mesmo tom. Então, recebamos essas duas verdades e nos apeguemos a elas, e aquilo que Deus juntou, o homem não separe. Duas doutrinas andando juntas, sem se contradizer, elas se harmonizam de uma forma que a gente não compreende. É que nós podemos encontrar ao nosso redor, mais frequentemente do que gostaríamos, pessoas com um coração duro. Na sua família, no seu trabalho, pessoas que resistem, que não se curvam, ainda que evidências sejam demonstradas, o evangelho é ensinado, testemunho é dado, vida vivida como exemplo e suporte para o que você está falando. Ainda assim, a pessoa se recusa. E o pior é quando a pessoa está fixada num ídolo, numa idolatria, numa seita, num falso ensino. E por mais que você fale, por mais que você mostre e demonstre, a pessoa simplesmente não vai atender, ela não vai ouvir. O seu coração está endurecido, ela está cega nos caminhos da perdição. O que você deve fazer é não desistir, não parar. Apesar da desobediência e da dureza de Faraó, Deus continuou vindo através de Moisés. E veio várias vezes mais, que nós veremos. Então, não desista, continue orando, clamando a Deus, dando testemunho, falando do Evangelho. Uma hora dessa, Deus vai fazer com que essa pessoa diga: isso é o dedo de Deus. E isso pode ser nos nossos filhos, amigos, familiares e assim por diante.